chuva pega! Olá, muito bem-vindo ao Quarta Parte Justiça e Disciplina, o seu podcast de Direito Militar. Comigo, Giliar Pires. E comigo, Marcos Peçanha. E não nos pegaram dormindo. Exatamente, conseguimos superar essa conduta que poderia ser considerada criminosa, né, Giliar? Criminosa. Como a gente diz, não são só privilégios da profissão, né, Giliar? Também é um tem rigor muito grande. Não existe outro lugar, outra atividade profissional, né, fora desse ambiente militar, que a gente tenha um crime por aquele indivíduo que não consegue vencer o sono e acaba, né, dormindo. Dormir em serviço. Dormir em serviço. Mas a gente que não dorme no ponto vai começar então fazendo a leitura do artigo 203. 203, falamos no episódio passado 202, da embriaguez, né? E agora a gente vem então falando na sequência, dando continuidade, né, Guilherme, nos nossos crimes em espécie, o dormir em serviço. E aí eu faço a leitura do artigo porque a gente sempre destaca a importância de se ater ao que está expressamente consignado, que está expressamente previsto, capitulado no dispositivo. 203 fala: dormir o militar quando em serviço, como oficial de quarto ou de ronda, ou em situação equivalente, ou, não sendo oficial, em serviço de sentinela, vigia, plantão às máquinas, ao leme, de ronda ou em qualquer serviço de natureza semelhante. Ou seja, em qualquer serviço. Qualquer serviço. Qualquer serviço. Porque vai pegar... Tá, qual que é a pena? 3 meses a 1 ano. 3 meses a 1 ano. Tranquilinho, Sursi. pega o sursi ali e tá resolvido. Tranquilo, mas então, só para dizer... Dorme tranquilo. Para poder explicar por que tem tantas palavras esse artigo, né? É porque ele é militar em sentido amplo. Então ali tem as máquinas, ao leme, coisa que cabe à marinha, né? Ao ronda, mas o que nos interessa seria o sentinela, vigia e plantão, né? E aí que entraria no natureza semelhante, né? Porque quando tu está de serviço numa 41, por exemplo, tu vai estar de plantão. Quando tu tá... Na 23 também. Na 23 também. Mas o cara dormir na 23, aí o cara tá julgado. Mas o cara que passou no bico a noite toda e às vezes sai, eu me lembro disso aí, né? Aquele extrinha, né? O bravo, chamado bravo, né? O cara tá ali, né? Eu me lembro que tinha uns veteranos, cara, carcaça, os caras tiravam a 41, fazendo o bravo deles em Já festa. prescreveu? Já prescreveu, Tá, já isso então aí, eu não vou falar, citar nomes. Mas assim, ó, os caras, tu imagina, tiravam a 41 no bravo, tipo em festa, me lembro na época do Café Segredo aqui em Porto Alegre, e o pessoal fazia segurança ali e passava a noite toda, saía 5 e pouco da manhã, 6 horas, seguinte, tomava um banhozinho, assumia a 23, cara. Tu imagina a carcaça, e veteranos, cara veterano de brigada, assim, sim, né? Sim. Então, assim, pode acontecer do cara dormir 23. Claro, é difícil pegar no sono, tá dirigindo e tal, do patrulheiro, já é mais fácil, né? Mas parou num postinho, por exemplo, depois do almoço, já tá de virada, né? Não dormiu. Aí almoçou, parou no postinho, aliviou o colete, tá no intercrimes. Tá no intercrimes, né? Tá se direcionando. E aí que entra essa questão. Eu acho que isso é marcante nesse crime 203, né, Juliano? Esses atos preparatórios, digamos assim, né? Eles acabam trazendo uma, vamos dizer assim, a intencionalidade do militar para não vencer o sono. Porque o que ele tem que fazer, né? Bom, tá me dando sono, eu vou tentar vencer isso, ou se chegar num momento insuperável, eu tenho que comunicar alguém para dizer, olha, não estou em condições, eu vou cometer um crime, né? E eu não quero cometer, eu não quero que isso aconteça por negligência minha. Então eu vou levar o conhecimento de alguém, né? Tava no bico de noite. Olha só, eu virei a noite no bico, agora eu vou dormir, então, para não cometer um crime, não ir embora. Me dispensa. Não é a saída, tá, praça? Mas assim, ó, eu entendo, como tu falou, e eu acho que é para mim uma das questões principais, e a gente está falando agora tá entrando mais uma questão de jurisprudência, né? Não entrando na questão da literalidade. A literalidade pegou dormindo, ferro. Mas eu peguei dormindo porque eu tomo remédio. Tomo um remédio, um antidepressivo, tomo um remédio, a gente falou no último de embriaguez, né? Tomo um remédio para
no combate a um vício de alcoolismo, por exemplo. E aí o efeito colateral desse medicamento, ele é a sonolência, né? E, cara, assim, ó, e aí não é migué, não é historinha de defesa, mas eu tenho um cliente que fazia uso de uma medicação psiquiátrica que o efeito colateral dela era estado de alerta constante de 48 a 72 horas, o cara não dormia por 3 dias e ele não sentia vontade de dormir. Depois, sonolência profunda de 48 a 72 horas. Então, isso mexeu com o organismo dele de tal forma que ele não conseguia acordar para ir trabalhar. Mas se ele tivesse no quartel, e esse cara é do exército, se ele tivesse no quartel e tivesse dormido, ele ia estar cometendo esse crime aqui, mas ele estava cometendo umas faltas disciplinares constantes, assim, em sequência, por não conseguir acordar para ir trabalhar. Aí, por que eu estou fazendo a introdução? Porque falta a intenção dele de dormir. No caso dele, ele não teve dolo na conduta. E dormir em serviço é uma conduta dolosa. Não se pune, por exemplo, aquele cara que, em decorrência das situações de serviço, em decorrência, acaba dando uma piscada ali, uma cochilada no serviço. Isso não é intenção, isso não caracteriza o crime. Mas aí a gente entraria numa outra seara que seria o dolo eventual, né? Não, mas daí a gente deixa para os promotores da Botkiss daí. Não, mas dolo eventual a gente entra nos promotores da Botkiss. Mas sabe, Julia, que eu já vi um caso desse, tava lendo um acordo esses tempos. Dolo eventual não dormir em serviço, cara. Eu não digo um dolo eventual, mas não seria um dolo direto, tu entende? A gente sabe que existem aí 20 picos de modalidade de dolo, né? Uhum. E essa questão assim, ó, o militar tá ali, de sentinela, enfim, tá na guarda do batalhão, tá na viatura, e ele começa a sentir o sono, e ele não age para que não aconteça, exato. E aí assim, ó, cara, a defesa sempre vai trazer pro culposo, e culposo não existe, o dormir em serviço, né? Então, seria uma situação atípica, né? Passível de responsabilização na esfera administrativa, mas, bom, criminalmente eu não posso responsabilizar porque não houve o dolo direto, a intenção consciente, deliberada para atingir aquela finalidade, dormir. Né? Diferente do militar, não. Seguinte, encosta a viatura ali, vamos se preparar, pega, tá um frio, Bagé lá, atrás 0 grau, atrás do PA, puxa cobertor, beleza. Não, e a gente tá falando brincando aqui, Juliano, mas a gente sabe que principalmente no interior do estado, né, é praticamente comum, a 41, cidadezinha de 5 mil habitantes, cara, dificilmente o pessoal vai ficar mudando. Da polícia da Noruega. Tá? Exato, né? No interior da Noruega. Exatamente, porque é muito frio também, né? Perfeito. Então, bate o frio, aí passa da meia-noite, ninguém nas ruas, neve, né? O que acontece? O cara parou a viatura, vou descansar. Se der alguma ocorrência, ele atende, 190, né? Então, em QAP. E geralmente aí é um Sigame, né? Um celularzinho. Só que aí ele se prepara, é diferente. Aí eu não tenho como falar de um culposo. Não houve dolo. Né? Diferente, por exemplo, e aí eu traria a questão culposo, o cara passou, entrou na 20, olha, saiu, entrou de 41 e a 23 dele foi cuidando da filha no hospital, cara, ele tá 2 dias sem dormir. E ele, para não faltar o serviço, para não meter o atestado, poderia muito tranquilamente chegar e dizer, cara, tô acompanhando aqui meu familiar, minha filha e tal. Não, ele vai lá para cumprir o dever dele, só que ele é vencido pelo sono. Bom, aí a gente tem como, dentro de um contexto processual, onde a defesa vai agir, vai se manifestar, trazer elementos que seriam suficientes para afastar a intenção deliberada e uma justificativa para o cansaço que ele tá. Porque a gente sabe, infelizmente, Guilherme, que a visão de alguns julgadores é o que, cara, eu não quero saber o que ele fez antes de estar de serviço. Ele tem que estar de serviço, ele tem que estar em QAP até o último minuto. Não me interessa se ele não dormiu bem, se ele está com um filho recém-nascido, se ele passou a noite acordado no hospital, como eu digo, com um familiar, ou alguma outra situação, um problema familiar, eu não quero saber. E essa indiferença, muitas vezes, ela enseja outros crimes eventualmente de desrespeito ao superior, porque o militar está passando por dificuldade. Sim. E isso não é compreendido, não existe uma empatia por parte de alguns comandos, e quando isso vai para o papel, a empatia ela é reduzida ainda mais dentro do judiciário. Ela
Reduzida a um papel. E aqui a gente está falando da questão do sono, que é uma questão fisiológica, né, Giliar? Isso não é assim, o beber esse serviço. Tem a questão da doença, da enfermidade, que o cara precisa da substância, o corpo já exige aquilo, mas numa situação de normalidade, ninguém nasce com a dependência do álcool, por exemplo. É uma coisa que se adquire com o tempo. Então existe uma responsabilidade da pessoa também. Mas todo mundo nasce com a dependência do sono. Exato. Desde o primeiro dia de vida até o último. Então, assim, fazer a gestão do sono não é uma tarefa fácil. E a gente sabe que, infelizmente, o bravo é uma realidade do policial no Brasil, né, Juliano? Então, a gente não pode ser indiferente com isso. Claro que a gente não pode também dar aqui um permissivo para que tá todo mundo dormindo. Mas exato. O bravo lá na Noruega também, ele é comum, né? Existe, inclusive tem um trabalho, um artigo científico publicado por um major norueguês. Norueguês? Não, da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Um oficial da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, ele escreveu um artigo onde ele avalia o bico. E ele chegou a umas conclusões bem interessantes, assim, até quem quiser, eu tenho ele para disponibilizar, mas que ele afasta, ao meu ver, ele tira a tipificação, a capitulação, até disciplinar. Ele diz que não se tem como punir disciplinarmente o militar que faz bico, dadas aquelas circunstâncias que ele trouxe no estudo dele, que é: ninguém faz bico porque quer, faz bico porque precisa, né? Sobretudo a gente veio com uma sequência de que os salários eram atrasados e não pagos, cara, parcelados. A gente recebeu o salário parcelado. 500, a parcela era 500 inicial. E, cara, que absurdo, como é que tu vai, que no início do mês que vence todas as contas, né? E aí, né, coincidentemente, o banco desse estado enriqueceu, em cima do... Lógico, não é só isso, mas quantos empréstimos, quanto juro foi pago em cima do teu próprio salário para te poder receber o salário em dia. Eu tinha que fazer isso, eu não podia esperar o mês todo, eu tinha que antecipar o meu salário para poder receber. Mas enfim, a gente teve toda essa questão, e o bico, então, ele é uma questão que é tão enraizada que esse oficial entra na conclusão de que os comandos têm conhecimento, e não é eu que estou dizendo que era praça, é um oficial. Eles têm conhecimento que os praças fazem bico, que os militares fazem bico, e eles não fazem nada para proibir. Então, a partir do momento que eles não fazem nada para proibir, eles não podem punir quando o cara é pego fazendo alguma coisa no bico também. E eu achei bem interessante essa construção que ele faz, né? Mas... Eu acho que fica o episódio... Vamos deixar consignado um episódio para a gente falar dessa questão do bico. Vamos, acho muito interessante. Mas eu acho que a prioridade sempre tem que ser a brigada. Eu sou policial militar e faço bico quando posso. Eu sou policial militar e, se der, eu faço bico. Não é eu adequo a brigada ao meu bico. Aí a gente já tem uma certa inversão. Não posso dizer assim, olha só, tem como puxar a minha escala para 23 porque eu vou fazer um bravo na 41. E aí eu faço o bico na 41 e chego no 23 e durmo em serviço. Eu acho que, ok, todo mundo precisa, é essencial, mas eu acho que a gente tem que cuidar a questão do que é prioridade também, porque senão dificulta até o nosso serviço para defender ele. Não, e a segurança pública, o cara armado, é uma situação, como dizem alguns magistrados da OTMS, assim, a gente está tratando aqui do poder, né? É poder, o policial ele tem poder, né? Muito embora hoje a sociedade esteja bem, vamos dizer assim, dividida essas questões, mas é um poder armado, né, Giliar? Não é um poder da caneta. Mas o cara é juiz, o cara é desembargador, ele tem o poder da caneta. Mas tu imagina um poder que vem através de uma arma de fogo que num piscar de olhos ela tira a vida de alguém. Então o que a gente está falando... do próprio militar, né? Exato. A gente está vendo esse episódio em São Paulo, absurdo. Sim, então o que a gente está falando faz parte de um contexto muito maior, né, Giliar? Que vai entrar lá na origem dos problemas desse crime, dormir em serviço, relacionados à questão do bico, a questão financeira, a questão dos comandos como um todo. Então, assim, isso tem vários vetores de contribuição e a gente está falando num contexto geral sobre isso, né? Sim, claro. Mas, para nós voltar, né, para nós, e deixando aqui amarrado o nosso próximo episódio
pode ser falando de bico, né? Voltando para o dormir em serviço, a gente tratava da questão do dolo, da culpa, do que aconteceu, o que não aconteceu, porque também não é só a literalidade do peguei dormindo é crime, né? A gente tem previsões, por exemplo, e aí eu enfrento isso num caso prático, que é do Corpo de Bombeiros, que o dormir em serviço é regulamentado, se chama descanso relativo. Então tem um período que é regulamentado o descanso relativo porque eles trabalham na escala de 24 horas, e até na brigada, o quarteleiro também tem a previsão do descanso relativo. E tem uma figura, e tem uma portaria que regula as atividades, o serviço dos bombeiros, e ela diz que, por exemplo, o cara que é o motorista do ABT, que é o veículo pesado, do caminhão de incêndio aquele, ele tem que ter o respeito ao descanso de 6 horas durante o serviço. Aí me deparei com uma situação em que o motorista do caminhão passou a noite primeiro atendendo uma ocorrência, depois um colega passou mal e tiveram que levar no hospital, o cara voltou, e aí como que se faz para respeitar essa portaria? Geralmente o motorista do ABT ele pega o último turno de ficar em QAP, porque fica um em QAP ali um em prontidão no telefone, no rádio, e os outros ficam no descanso relativo. E aí deixa o último turno com o motorista, antes da alvorada, porque daí os outros vão revezando e ele tem aquele respeito daquele período. Nesse caso, ele a hora que era para ele estar em descanso, ele estava em atividade. Chegou no horário do último turno, meia hora antes do último turno eles se liberaram, ele se encostou um pouquinho no descanso relativo, levantou e foi lá para ficar em QAP no telefone, no rádio. O que aconteceu? Foi vencido pelo sono, até pelo desgaste das ocorrências e da noite toda. Foi vencido pelo sono, foi flagrado por um oficial que ele estava então dormindo, e foi feito procedimento, respondeu o processo disciplinar e processo do JTME. O JTME ainda em andamento, então né, não vou falar muito sobre lá, mas na esfera disciplinar a gente conseguiu a justificação da conduta dele. No PAD também alegando que não foi respeitado o tempo mínimo de descanso relativo, as circunstâncias, serviço de 24 horas, a portaria, a ocorrência, o contexto todo justificou aquela conduta naquele momento ali do militar que foi flagrado, né, numa situação de dormir em serviço. Então, por que eu trouxe o caso? Porque ele nos mostra que, não está tudo perdido se isso aconteceu, a gente tem muita coisa para discutir, a gente tem que ver as circunstâncias, a gente tem que ver, como tu disse, se tu tá lá no interior da Noruega e puxou um cobertorzinho para dormir, uma toquinha, não gosto de luz na cara, puxou a toquinha na frente do olho, ou se de fato tu estava ali em serviço e foi vencido pelo sono, né? Estava em prontidão, foi vencido. Não sei se tem mais alguma questão para colocar. Guilherme, na verdade, eu estava fazendo uma leitura antes aqui da questão, um artigo, na verdade, de um juiz do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, Ronaldo Rotti, e ele fala aqui de forma bem contundente, trazendo todo um histórico, né, da doutrina há mais de 100 anos, discutindo se deveria se tipificar como crime o dormir em serviço, né? Isso já vem há mais de um século, né? Ele cita aqui alguns autores que eu nunca tinha ouvido falar, né? Lá em 1898, João Vieira de Araújo, Macedo Soares, 1902, né? Ou seja, a gente está há mais de 100 anos, a gente, que eu digo assim, as pessoas que estudam sobre o direito militar, discutindo sobre a incidência, sobre a tutela jurídica de uma conduta através de uma tipificação de um crime. Isso vem há bastante tempo, e aí depois começou a se consolidar, e aqui ele traz a questão do dolo eventual, citando o Cícero Robson Coimbra Neves e o Marcelo Stenfinger, né, dizendo que assim se posicionam, né, esses dois autores, entre aspas: se a sentinela em seu quarto de hora encontra um local confortável, eu estou imaginando a cena, um local confortável, praça, né, sem vento, porque ele está ali, às vezes ali, acha um lugar atrás de uma árvore, assim, não está ventando, né, no canto de uma parede. No canto da guarita, bem no cantinho, entre as janelas. Se a sentinela em seu quarto de hora encontra um local confortável para se sentar e encostar-se indevidamente, assume o risco de ser vencido pelo sono, né?
a gente tem aqui, né, uma assunção de risco para a prática de um ilícito penal que vai acontecer naturalmente pelo próprio corpo no momento que ele fica num estado de repouso, né? Mas é muito complexo, né, a gente pensar dessa maneira para imputar uma responsabilidade penal por uma conduta que, enfim, todos os dias nós praticamos, mas o simples fato de estar em serviço vai ensejar o cometimento de um crime. Exatamente. Responsabilização criminal, né? Então, olha só, peraí, não é só caso dos promotores da Boate Kiss, o dólar eventual? Não. Pá, que loucura, cara. O dólar eventual não dorme em serviço aí, ó. Te liga, praça, tá ficando ruim. Eu me dou por satisfeito, Marcos. Também acredito que a gente tocou nos pontos essenciais e não é um crime muito complexo, né, Juliano? Mas ele precisa ser muito, muito bem analisado no momento que um militar é flagrado numa situação como essa, entender um contexto para não gerar outros problemas, porque senão a gente sai de um crime de dormir em serviço daqui um pouco aí para uma violência contra o superior, alguma coisa assim, né? Então a gente tem que tomar cuidado, né? Porque a gente nunca sabe o contexto em que esse militar acabou pegando no sono e ele deve ser responsabilizado a partir do que existe do campo de vista jurídico em relação a essa conduta, mas dentro do, vamos dizer assim, dos limites da regra Juliano? do jogo ali, né? Sem abuso, sem excesso. E isso é uma coisa que eu acho que a gente traz, né? Fomos praças, né, Juliano? Então, essa questão do respeito, o cara tá preso por dormir em serviço, beleza, né? Eu tenho que continuar respeitando o cara, eu não tenho ali como oficial, como comandante, entre aspas, aqui eu vou mijar o cara, eu vou dar uma 42. Mas se não respeitam os caras nem quando não estão cometendo crime, tu imagina... Não respeitam nem quando o cara tá dormindo, né? não, espera aí, mas não respeita os caras nem no corredor do quartel, vão respeitar quando o cara está cometendo um crime. E a gente não está generalizando, mas a gente está trazendo aquelas questões pontuais. A gente está falando de 99%. Só. Não vamos generalizar, né? Mas, como tu falou lá no meio do episódio, eu acho que agora, depois que nós falamos sobre isso, a gente pode dormir tranquilo, então. Com certeza. Sabendo o que é e o que não é o crime que envolve dormir em serviço. E assim damos continuidade, talvez fazendo esse breve intervalo, né, Juliano, em relação aos crimes em espécie, para falar um pouco dessa questão do bico em si, que na verdade tem também modificação, já adiantando para a questão do oficial, que na verdade que não pode exercer comércio. Exato. Então a gente já fica, vamos dizer assim, com uma pausa para respirar sobre os crimes em espécie, trazendo essa questão que é diária, né? Gera muita dúvida, o pessoal pergunta, mas e aí? Me pegaram no bico, a corregedoria estava investigando e agora vocês excluírem... Claro, depende de onde o cara tá fazendo bico também, existe esse contexto, né, Juliano? Se não classifica outro crime, né? Exato. Uma prevaricação é muito fácil de entrar, e, enfim. Sim, eu acho que tem bastante coisa pra gente tratar sobre o bico e as diversas nuances que essa né? E claro, e aí aqueles outros bicos que os praças me procuram, né? Mas é legalizado, do tipo, o policial militar pode figurar em quadro societário de empresa? Né? Vamos deixar para depois. Ou outro bico, o cara é formado em educação física. Ele pode ter aula de personal? Né? Então a gente pode trazer essas questões que são importantes. Vamos trazer no próximo episódio. A partir do próximo, que eu acho que não dá um só. Uns 2 tranquilo, acho. Isso aí. Então, fica só aquele apelo final para quem nos acompanhou até aqui, que curta, compartilha, se inscreve lá no nosso canal no YouTube também, segue a nossa página ali do Spotify, onde toda semana está recebendo um episódio novo para falar sobre esses assuntos que permeiam aí o direito militar. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Agora o bicho vai ver!